Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos mistérios mais fascinantes da matemática. É um problema tão viciante, mas tão viciante, que já foi chamado de perigoso. Sabe por quê? Pela capacidade que ele tem de consumir a mente de quem ousa enfrentá-lo. O nome dele é conjectura de Collatz. E para ter uma ideia do tamanho do desafio, um dos matemáticos mais importantes do século XX, Paul Erdos, chegou a dizer o seguinte: a matemática talvez não esteja pronta para problemas como este. Com esse aviso em mente, vamos lá. Então, vamos abrir o arquivo desse caso, começando pelos fatos básicos de um problema que, olha, à primeira vista parece simples até demais. Tudo começou lá em 1937, com um matemático alemão chamado Lothar Collatz. A ideia dele propõe algo bem surpreendente, que um conjunto de regras muito simples, se for aplicado várias vezes a qualquer número inteiro positivo, no final, sempre vai dar 1. Sempre. E que regras são essas? Bom, são só duas. Se o número for par, a gente divide por 2. Se for ímpar, multiplica por 3 e soma 1. É só isso. E é justamente essa simplicidade que torna o mistério todo tão profundo. Essa simplicidade é o que a torna uma verdadeira obsessão, uma areia movediça mental. Ela é tão cativante que, no auge da Guerra Fria, rolou um boato de que era uma trama soviética para atrasar a ciência americana. Imagina só. Ok, com os fatos na mesa, agora é hora de seguir as pistas. Vamos ver como os números se comportam de verdade quando a gente aplica essas regras. E é aqui que a jornada fica, bem, totalmente imprevisível. Vamos pegar um número simples, tipo 6. Ele é par, então vira 3. Ímpar, então vai para 10. Depois, 5, 16, 8, 4, 2 e... pronto, 1. 8 passos e o caso está resolvido para o número 6. Fácil, né? O problema é que essas sequências sobem e descem de um jeito caótico, sem um padrão claro. Por isso elas ganharam o apelido de sequências de granizo, porque os números pulam para cima e para baixo, igual pedrinhas de granizo se formando numa nuvem antes de finalmente despencarem. E aqui fica claro o quanto o problema é sensível. Dá uma olhada na diferença absurda entre dois números vizinhos. De um lado, o 64. Ele é uma potência de 2, então desce suave, tranquilo, até o 1 em só 6 passinhos. Agora, o vizinho dele, o 63, esse aí embarca numa jornada maluca de 107 passos e chega a um pico de mais de 9.000 antes de finalmente cair. Este gráfico mostra a jornada de um número maior, o 1000. Cada ponto é um passo na sequência. Olha só esses picos e vales. É tudo completamente imprevisível ao longo de 111 etapas. É um caos visual, mas o destino final, como em todos os outros casos testados, é sempre o número 1. A busca por um número que quebre essa regra virou uma caçada global, mobilizando uma capacidade de computação gigantesca. Até hoje, a conjectura já foi testada por computadores para todos os números inteiros até um limite assim, astronômico. É um número tão grande que a gente mal consegue ler. E em todos, absolutamente todos os testes, a sequência terminou em 1. E aqui a gente chega num ponto fundamental, a diferença entre evidência e prova. Temos uma montanha de evidências, trilhões e trilhões de números que funcionam. Mas na matemática, isso não é uma prova. Para derrubar a conjectura inteira, bastaria um único número que não chegasse a 1. E pronto! Isso nos leva à grande pergunta: por que esse problema continua sendo um caso arquivado? Um enigma que resiste a todas as tentativas de solução há quase um século. Afinal de contas, por que as melhores mentes da matemática não conseguem resolver isso? A resposta parece estar na natureza única e traiçoeira do problema. Os obstáculos são enormes. Primeiro, as sequências se comportam de um jeito que parece aleatório, sem nenhum padrão que a gente consiga prever. Segundo, as ferramentas matemáticas que já existem, tipo a teoria dos números, simplesmente não funcionam aqui. E como a gente já viu, a dinâmica é caótica, super sensível ao número inicial. Para tentar entender melhor, os matemáticos foram além do óbvio. O que será que acontece se a gente aplicar as mesmas regras fora do domínio original? Por exemplo, em números negativos. E aí o mistério fica ainda maior. Para os números negativos, as sequências não vão para o 1. Na verdade, elas ficam presas em pelo menos 3 ciclos diferentes que a gente conhece. Tem o ciclo de -1 e -2, um outro de 5 passos, que começa com o -5, e um bem maior de 18 passos com o -17. E é assim que o caso se encontra hoje, um dos maiores mistérios não resolvidos da matemática. Mas, recentemente, um novo avanço trouxe uma pontinha de esperança.
O brilhante matemático Terence Tao conseguiu provar que a conjectura é verdadeira para quase todos os números. No jargão matemático, isso quer dizer que a chance de achar uma exceção é zero. É um passo gigantesco, sem dúvida, mas ainda não é a prova final que fecha o caso de vez. E no fim, ficamos com a pergunta: será que este é um quebra-cabeça simples que esconde verdades profundas sobre a estrutura dos números? Ou será que é só um beco sem saída da matemática, uma curiosidade sem nenhum significado maior? A caçada continua.